Há alguns anos atrás, a gente teve um crescimento, algumas décadas atrás, um crescimento de evangélicos no Brasil muito grande. Né? Desde o nascimento assim, de igrejas neopentecostais. Antes você tinha um Brasil muito católico, agora você tem um Brasil muito mais evangélico. Então a gente vê esse crescimento numérico no Brasil e muita gente falou, tivemos um avivamento no Brasil, né? Muita gente afirmou isso aí. E fora isso, alguns outros movimentos de adoração, de renovação na igreja brasileira como um todo. E eu acho que a gente poderia começar com essa pergunta também, né? O que não é avivamento e tivemos um avivamento no Brasil ou não? Já tivemos? Nunca tivemos avivamento no Brasil. O crescimento dos evangélicos é um fenômeno, claro que é óbvio que pessoas crendo no evangelho sempre vai ser algo divino, maravilhoso. Mas o crescimento de igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, não necessariamente significa que é avivamento. Em alguns casos pode ser resultado, fruto, desde o avivamento de Azusa e outros os efeitos colaterais, vamos dizer assim, do avivamento pentecostal, mas não é avivamento em si, né? Sim. Então, o avivamento de Azusa mesmo não durou muitos anos, mas os efeitos, né, desse avivamento, claro que se estenderam por muitos anos, né? O crescimento de evangélicos no Brasil pode ser um fenômeno tanto sociológico, como pode ser também um fenômeno da popularização do evangelicalismo, do efeito disso na televisão, e junto com isso, óbvio, a própria obra de Deus acontecendo. Então é misturado, não é só uma coisa ou outra. Então, né? Conversão em massa não significa necessariamente avivamento? Eu acho que muitas pessoas convertendo pode ser avivamento, mas muitas pessoas se tornando evangélicas, não. Faz sentido. Sim. Então tinha aquelas grandes cruzadas, por exemplo, com Billy Graham, de muitas pessoas se convertendo. Aquele era um momento a gente pode dizer assim, de conversão em massa. Mas não significava que estava acontecendo avivamento. É porque não necessariamente um grande número de pessoas aceitando Jesus, fazendo a oração do pecador, assinando um cartão, não necessariamente são conversões. O próprio Billy Graham falou isso, né? Ele falou que ele acreditava que o fruto das suas campanhas ele era muito menor do que os resultados que eram anotados durante as campanhas. Sim. Porque a pessoa pode muito bem levantar a mão, aceitar Jesus, repetir uma oração e não necessariamente ter sido regenerada, assim, ter nascido de novo de fato, arrependido dos seus pecados. Então, eu acho que essas campanhas, eu acho que elas não são ruins em si, mas a gente pode ser enganado pelos aparentes resultados, né? Não, e é muito complicado. Como é que você anota assim, não, converteu mesmo? Sim, né? Sim. Porque você precisa ver fruto, né? Você precisa ver fruto. É óbvio que não aconteçam conversões, mas a gente sabe que a retenção é muito pouca. Sim. Eu acho que a questão que a gente precisa definir, eu acho que é bom a gente falar do que não é avivamento, mas eu acho que seria bom a gente trabalhar uma definição. Assim, definir o que é avivamento, de forma sucinta. Sim. E aí, a partir disso, a gente consegue responder melhor essas perguntas. Boa. Tipo, se a gente fala o que é avivamento, e a gente responde, a gente fala assim, então por que não teve um avivamento no Brasil? Porque faltou isso e isso. Sim. Né? Então, eu acho o que é? Acho que na definição de avivamento é o derramamento do Espírito Santo em uma região, levando a igreja a viver o cristianismo apostólico e os incrédulos a despertar para o evangelho. O que acontece é que o fenômeno do avivamento em si é uma coisa, e o que acontece antes e o que acontece depois, o fruto, é outra coisa. Sim. Então, eu acho que é importante diferenciar entre essas três coisas: o antes, o entre aspas, durante e o depois. O antes seria tipo assim, os sinais de que está chegando, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando você começa a perceber uma forte onda de arrependimento na igreja local, fome por Deus, fome por Deus, intensificação da oração, uma pregação centrada no evangelho, isso
crescendo. A gente sabe que o avivamento ele não pode ser produzido, né? Mas isso é um sinal de que Deus está preparando o seu povo para algo que ele está para enviar. Sim. Então, quando tem um crescimento dessas coisas, essas coisas em si não são avivamento. São Deus preparando o seu povo para o avivamento.